11 anos, Deus escreveu um novo capítulo na história desta igreja. Um casal chegou com malas cheias de fé, amor e missão. Eles não sabiam o que encontrariam. Nós também não imaginávamos o quanto seriam usados para transformar tudo. Hoje, olhamos para trás com gratidão e para frente com esperança. Obrigado, pastores. A vossa entrega moldou a nossa história. Amamos vocês. Da mesma forma que se ouviu um eis-me aqui ao chamado diante do trono de Deus, também se ouviu um eis-me aqui na América do Sul. Da mesma forma que o missionário Paulo teve as suas viagens missionárias para ganhar o mundo afora, também o missionário Liedson e Eliane tiveram as suas viagens missionárias para ganhar Moçambique para Cristo. Da mesma forma que Deus respondeu à oração de um homem como nós, sujeito às mesmas paixões como nós, também Deus respondeu às orações de um jovem missionário que dizia: faz-me missionário, ainda que eu seja o menor de todos. Em Maputo se iniciou essa trajetória, cheia de desafios, mas que haveria de trazer para as almas perdidas muita alegria. Seguiu-se ao norte do país, em Pemba, Cabo Delgado. Diante de um lugar muito refém do islamismo, lá estava um casal missionário com um coração em chamas e dizendo: usa-nos, Senhor, para mudar essa realidade. Chegou a vez de então retornar ao sul, à província de Gaza, para com a mesma disposição e paixão no coração conduzir os perdidos ao caminho da verdade, até que aprove a Deus levá-los à terra dos Mandaus e Macenas. Aprove a Deus continuar sua viagem sobre a pátria amada, chegando agora ao centro do país, a província de Sofala, a cidade da Beira. Não foi noticiado em nenhum jornal, ainda não foi escrito em nenhum livro e talvez ainda seja uma história desconhecida. Mas há 11 anos, Deus iniciara uma obra muito grande nesta província. Almas foram salvas, cativos foram libertos, corações duros foram transformados, gerações foram inspiradas em Cristo, discípulos foram gerados, líderes foram levantados, a grande comissão foi cumprida. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando os pastores chegaram, o pastor Lerson e a pastora Helene, a sua chegada, tivemos aquela primeira impressão. Quando eu olhava para ele, um jovem, e olhamos para a igreja pela sua maturidade, e aquela primeira impressão, será que vai conseguir? No momento que pastores vieram, junto à esposa, a igreja não estava como está agora. O pastor reabilitou, a igreja ficou tão bonito. E lá atrás também, principalmente a cozinha, não tínhamos cozinha como agora temos. Até antes preparávamos ceia no chão mesmo assim, as bandejas no chão. E agora já está como está, toda ela reabilitada. Casa de banhos também, não tínhamos casa de banhos boas e do momento são esses casas de banho que estamos a ver agora bonitos. Por último, é isso que ele já fez agora, que é a rampa. Esta rampa não vai sair das nossas mentes, porque muita gente sofria mesmo para subir aquela escada. Aquela primeira impressão que nós tínhamos do casal foi superado porque eles foram pastores, foram pessoas que souberam se posicionar, foram pastores que foram muito sábios para poder responder em relação à expectativa que a igreja ela tinha. Me lembro da sua primeira intervenção, quando veio aqui com o pastor Dabson, né, no primeiro culto da sua apresentação, a palavra que nos lembra, que me lembra e me traz essa energia, ele dizia: eu vim aqui para somar. Então, ele vem aqui para somar e vemos a soma, né, do crescimento da igreja em números, espiritualmente, a estrutura,
a administração da igreja então foi evoluindo muito, que olhamos hoje, podemos lembrar atrás, dizer que valeu a pena. Acreditamos que foi a pessoa certa, no momento certo, né, que Deus enviou para esta congregação aqui do Esturo. Ao longo destes 11 anos, não foram apenas cultos, foram verdadeiras salas de aula. O pastor Liedson, com dedicação incansável, ministrou cursos como teologia, capelania cristã e o curso de pregadores, que já formou 2 turmas. Por meio desses ensinos, grandes pregadores têm sido levantados por Deus, homens e mulheres que hoje proclamam a palavra com ousadia, muitos deles moldados pelos momentos preciosos vividos nas noites de terça-feira. Era ali, nos cultos de ensino, que o conhecimento da palavra ganhava profundidade e corações eram despertados para o chamado. Deus quer levantar uma geração de homens de caráter cristão e cheios do poder do Espírito de Deus. Uma palavra que me marcou com o pastor Liedson foi num desses estudos das terças-feiras, onde ele dizia que como é que nós devemos proceder. Nós não precisamos ajudar Deus, como alguns dizem, que Deus também precisa de ajuda. Mas falando especificamente, é a questão da gratidão, que tivemos a definição que a gratidão é mudança de olhar. E essa ministração impactou-me demais. De Salmos 23, que tinha como tema o pastor das situações. Então aprendi que o Senhor é o meu pastor e Ele não deixa nada incompleto. O Senhor é o meu pastor, que Ele não me deixa para trás. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca chega atrasado. Foi a ressurreição de Jesus Cristo. Quando, depois da sua ressurreição, Ele deixou os panos que lhe envolviam, os lençóis, nesse caso, dobrados, que era um sinal da época de que Ele voltaria para nos buscar. A ministração que mais me marcou a partir do pastor foi a viúva, o azeite. E enquanto eu ouvia a pastor, ele até dizia que provavelmente muitos aqui podem dizer que não tem nada quando o Senhor pergunta. Mas aquela viúva falou de um pouco de azeite e eu creio que existem pessoas aqui que têm um pouco de fé. Eu recebi aquela instrução no coração, no meu coração. Então esta passagem marcou-me bastante mesmo. E eu quero louvar a Deus por esse homem de Deus, por essa família de Deus. Uma das ministrações que me marcaram bastante da pastora Eliene foi uma que foi feita recentemente, no dia 7 de abril, onde ela falava da importância de termos amigos de oração, de intercessão. E ela usou o exemplo do Arão e Uri. E hoje eu sei o que é ter amigos de oração. E enquanto o ensino firmava vidas, havia também um cuidado amoroso sendo derramado sobre os mais pequenos. A pastora, com o seu coração doce e firme, dedicou-se incansavelmente ao ministério infantil, cuidando, ensinando e pastoreando os pequeninos com zelo e amor. E como se não bastasse, sempre esteve presente em tantas outras frentes, da ornamentação da igreja aos bastidores dos eventos, com sensibilidade e dedicação em cada detalhe. O seu trabalho silencioso, mas essencial, marcou vidas e ambientes, tornando cada espaço mais acolhedor, cada celebração mais bonita e cada criança mais próxima de Jesus. Uma recordação que eu tenho com a pastora Eliene foi no momento que quase perdi alguém. Então ela me dava força, me aconselhava que a vida é assim, não pode ficar triste. Num outro momento as coisas vão dar certo. Então, dito e feito,
aconteceu mesmo já tipo um milagre mesmo. Já aquilo que eu estava a chorar, já deu tudo certo. No primeiro ano da minha conversão, por causa da palavra do Senhor, eu estava a sair do relacionamento e esse relacionamento trouxe-me um problema um pouco difícil. Apesar da distância que nós tínhamos lá em Xai-Xai, da minha casa para a casa dos pastores, eu entrei em contato, era à noite, mas eles me deram uma direção e eu consegui sair daquela situação para a glória de Deus. E me marcou também um conselho muito valioso que o pastor Liedson deixou para mim no momento em que eu passava por grandes tribulações no seio da minha família, e ele me trouxe assim uma palavra reflexiva, que ele não me trouxe uma resposta tipo filha, age assim. Ele me trouxe uma reflexão e através daquela reflexão o rumo, posso dizer que o rumo da minha família mudou muito para o lado positivo. E só para vocês verem como esse conselho foi bom, hoje eu tenho usado para outras pessoas, para outras mulheres, para a edificação de outras famílias. Então eu posso dizer que esse conselho salvou minha família, salvou o meu casamento. Algo marcante que eu tenho sobre o pastor Liedson foi quando ele me deu a oportunidade de fazer parte da aula de teologia, quando não tinha condições financeiras. E isso desencadeou em mim o desejo de estudar mais a palavra e, por isso, dou graças a Deus pela vida do nosso pastor, Edson de Souza. Em novembro do ano passado, eu estava doente. No momento que eu estava doente, eu fui para o Hospital Central, disseram que eu tinha tensão. Mas mesmo assim, com medicação, a tensão não passava, piorava cada vez mais. Só que um dia o pastor ele ouviu que eu estava doente, o pastor veio aqui com a sua esposa, vieram me visitar, mas me encontraram mal. Eu deitada, minha família estava aí de pé a me insistir a dizer que vamos para o hospital. Eu ia dizer que eu ia ir para o hospital amanhã, hoje não quero ir porque não estou me sentindo bem. Mas quando chegou o pastor e a pastora, aquilo foi, para mim me impactou. Por quê? Porque o pastor ele parou e ele me insistiu. Estava na minha irmã Catija, a me insistir para ir para o hospital, eu ia negar. Mas quando o pastor falou para mim, dizendo assim, senhora vai para o hospital, eu disse, pastor, vou amanhã, porque eu não conseguia levantar onde eu estava, porque eu não queria ver minha família preocupada, mas estavam preocupados mesmo. Quando chegou o pastor falou com a autoridade, né, a dizer assim, senhora levanta, vai para o hospital, porque eu sou teu pastor. E naquele momento, quando eu vi a voz do meu pastor, quando o pastor me disse, levanta, porque eu sou teu pastor, eu sou uma ovelha que tinha que obedecer aquilo que meu pastor quer. Fui para o hospital, estava na clínica, o pastor pagou as consultas, pagou a medicação, voltei para casa, tomei a medicação, mas mesmo assim a enfermidade não passava. Mas o pastor ouviu de novo que eu estava doente, ele mandou a irmã Catija dizer assim, volte, vai levar ela para o hospital. Me levaram de novo para a clínica e quando foram me descobrir que eu tinha diabetes. O pastor e a sua esposa foram um canal de bênção para a minha vida e para a minha família. Hoje estou aqui para testemunhar, dizer, pastor, pastora, obrigada. Vocês foram um anjo que Deus vos enviou para a minha vida. Mas hoje estou a dizer, papai, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por o Senhor me insistir a ir para o hospital. Se fosse o Senhor não me insistir, eu não sei aonde eu estaria hoje. Mas primeiro Deus, segundo este casal abençoado. Eu, juntamente com a minha família, nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos pastores. Agradeço do fundo do meu coração por tudo que vocês têm feito e ainda vão fazer. Eu sou muito grata a Deus por poder ser pastoreada pelo meu pastor terreno, o pastor Liedson. Pastor, muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer, não tenho bens para agradecer, mas hoje eu estou aqui para dizer, papá, mãe Tabassa, obrigada, papá, canimambo, nzakenza. Obrigada, obrigada, em nome de Jesus. Ainda que nos dedicássemos
em falar muito mais, seríamos incapazes de esgotar o imenso impacto positivo que tiveram as nossas almas. Não pode-se calcular, não pode-se dimensionar, não pode-se mensurar. Gratidão a Deus por vossas vidas, pastores. Vocês nos inspiram a pregar, a ensinar, a cantar, a dançar, a fazer tudo para Jesus. Que o Deus que é galardoador dos homens vos dê em dobro por tudo que dispuseram o vosso coração a fazer. Parabéns pelos 11 anos na província de Sofala. A Igreja Visão Cristã vos ama muito. Beira nunca mais será a mesma depois do que Jesus vem fazendo por meio das vossas vidas aqui. Glória a Deus.